Amém? Então abra sua Bíblia. Evangelho escrito por Levi. Ficou difícil aí? Mateus, capítulo de número 7, versículos do 24 ao 27. Grande é o nome do Senhor. Quem for encontrando aí, já vai se preparando para a leitura e a oração oficial pela palavra. Os que encontraram, manifestem-se, digam alguma coisa. Igreja pentecostal muito calada é sinônimo de morte. Nós não estamos num funeral, nós estamos na presença de um Deus vivo, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Amém? Então vamos lá. O texto diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bíblia na cadeira, vamos orar. Deus, fala conosco mais uma vez dessa noite, me usa como instrumento nas tuas mãos, me guarda debaixo da tua graça santa. Pai, esconde-me na tua nuvem. Deus, que aqueles que vieram aqui no propósito de te buscar, te adorar, ao ouvirem esta palavra, ao orarem comigo, sejam renovados, sejam restaurados, haja cura física, emocional, espiritual, haja, meu Pai, bênçãos inefáveis dessa noite sobre os teus adoradores. Aqueles que são batizados do Espírito Santo já podem outras línguas adorarem ao Senhor. Aqueles que não são vão dando glória a Deus, porque quando você manda a glória para cima, a glória desce e Deus toma o ambiente e Satanás tem que cair por terra. Oh, aleluia, fala conosco, é o que nós te pedimos, e nos ajuda a continuar este culto debaixo da tua graça divina e desta unção maravilhosa. Quem crê nisso, aplaudindo o Senhor bem forte, se assente no seu lugar por gentileza, em reverência, atenção à mensagem. Amada igreja do Senhor, o lindo dos evangelhos é porque são os livros da Bíblia mais ricos no que diz respeito às informações sobre tudo que Jesus fez e viveu, desde o seu nascimento até a consumação da sua entrada nos céus, ressurreto, glorificado, à destra de Deus Pai. Nós veremos aqui no seu período terreno, ou dentre os teólogos, período da humilhação, o momento em que Deus se fez carne, o momento em que o Criador se rebaixou ao nível da criatura para ajudá-la. E Jesus, neste período, fazendo o bem, pregando a palavra com sinais e prodígios, tendo como base do seu ministério o ensinamento, a orientação, ele vai falar, dentre muitos conselhos, profecias e advertências, neste texto, a respeito dos alicerces que pode fundamentar a vida de uma pessoa. Nós vemos aqui, lemos claramente, que dois são os alicerces mencionados: o alicerce chamado rocha e o alicerce chamado areia. Nós também vemos aqui dois tipos ou duas classes de pessoas a qual Jesus faz questão de nomear. Primeiro é o prudente, segundo é o insensato.
Quem está me ouvindo bem nessa noite, diga assim comigo: o prudente e o insensato. Então, pois bem, eu quero aqui passar algumas informações que muito vai edificar a sua vida, pode ter certeza disso. Mas Jesus está falando da sua palavra, ele é o verbo vivo. Tanto que o apóstolo João, que com ele andou e muito íntimo era, dizia bem claro: nisto conhecemos se amamos a Deus, se guardamos os seus mandamentos, as suas palavras. Então, crente que é crente, porque ser crente em questão de crer no que Deus faz, no que Deus é, até os demônios são. Crê que estremece, mas não tem fé para obedecer. Então, esse tipo de crente, Jesus não quer. Ele quer aquele que se pode se denominar como cristão. O que é cristão? É, em outras palavras, pequeno Cristo. Quando eu me denomino um cristão, um pequeno Cristo, eu estou afirmando que eu ando conforme Jesus andou, que eu creio no que Jesus falou e pratico aquilo que ele ensinou. Então, isso faz com que as pessoas, ao olharem para mim, vejam Cristo em mim, vejam Deus em mim. Então, é muito comum um cristão, uma pessoa que realmente tem uma fé viva, ela está em seu ambiente de trabalho ou na rua, conversando com alguém, ajudando alguém, orando alguém por alguém, enfim, convivendo. Alguma pessoa mais cedo ou mais tarde vai ter que olhar para ela e dizer: nossa, eu vejo Deus em você, você é diferente, tem uma coisa especial, você congrega em algum lugar, qual é a sua igreja? Eu quero ir lá também. Aleluia, isso é ser cristão. Então, baseado nisso, eu quero falar aqui sobre o cristão prudente. Diga assim: o cristão prudente. Olhe para a pessoa da sua esquerda e diga para ela: o cristão prudente. Olha para a pessoa da tua direita. Não tem pessoa na minha direita, não tem na esquerda, então tem um anjo aí. Então fala para ele: o cristão prudente. Glória a Deus. A palavra prudente é um adjetivo de 2 gêneros, preste atenção. Significa a respeito daquele que tem prudência, ou que não procura perigo, ou cauteloso, sensato e ajuizado. Quando Jesus nos chama lá no mundo, eu não sei como é que era a sua vida, também não me interessa, mas lá no mundo você poderia ser insensato, louco, sem disciplina, sem juízo, não se precavia do perigo. Isso é o passado. Quando você se torna um cristão, você tem que ter uma marca em você, e essa marca se chama prudência. Você tem que ser prudente. Jesus quer isso de você. Repetindo o significado, Deus quer que você seja uma pessoa que não procure o perigo, o problema, pelo contrário, fuja dele. Que você seja uma pessoa cautelosa, cuidadosa, sensata, que raciocina antes de fazer as coisas. E, melhor ainda, que tenha juízo, ajuizado, né? Às vezes o pessoal fala assim que eu não tenho muito juízo, mas eu tenho, irmão. Se eu não tivesse, eu não estava aqui na presença de Deus assumindo meu chamado, né? Sou meio doido, mas Jesus regulou assim as peças, né? Não ficou muito certo, mas melhorou. Então deu para passar no teste, deu para ser pregador, glória a Deus. E assim a gente continua. Mas de uma outra forma, eu quero dizer que a pessoa prudente é aquele que costuma a se prevenir, glória a Deus, se precaver, aleluia. Ou seja, preparar-se antecipadamente. Uma pessoa prudente é uma pessoa preparada, glória a Deus. Previdente é o indivíduo que se prepara para os momentos difíceis. Eita Jesus, agora eu senti um negócio aqui do céu quando eu falei essa frase, porque é nisso que está a mensagem. Ser prudente é se preparar para os momentos difíceis. Você não vai ficar aí chateado comigo não, mas culto é relacionamento. Eu fico só falando e você fica só com essa boca aberta aí, o mosquito está rodando, daqui a pouco ele entra aí dentro e você engole, porque não dá um glória, não dá um aleluia. Então estou te ajudando a se relacionar com Deus, cultuar comigo. Diga assim: uma pessoa prudente é uma pessoa que se prepara para os momentos difíceis.
Glória a Deus. De uma forma figurada, Jesus vai falar de pessoas que edificaram suas casas. E, edificando essa casa, ele vai falar de um acontecimento. Ele vai mencionar aqui 3 fenômenos da natureza: chuva, rio e vento. Repita comigo: chuva, rio, vento. Diga: chuva, rio, vento. Pois bem, preste atenção. Eu falei, são palavras figurativas a respeito de adversidades, de dificuldades. Jesus, nesse texto, está falando sobre pessoas e como elas estão organizando suas vidas, como elas estão se preparando, se projetando para a sua vida, para seu futuro, para projetos, etc. Então, ele vai falar de 3 fenômenos aí: chuva, rio e vento, figurativos de adversidades na vida. A casa está representando sua vida e tudo que você constrói a respeito e em favor dela. Quem está entendendo, dá um glória a Deus para eu saber, ou um aleluia para a gente continuar desta mesma forma. Então, olha só, esta casa, antes de ser vista, de entrar em uma existência visível, esta casa, ela vai ter que ter, preste atenção, um alicerce. Diga assim: alicerce. Diga assim: alicerce. Não, mais alto: alicerce. Tem muita gente aqui, pouco barulho. Estou pensando que vocês estão doentes. Vamos lá: alicerce. Agora estremeceu. Se tinha um capeta aqui querendo atentar, foi embora de vez. Aleluia. Então, igreja, o alicerce, esse substantivo masculino, vai referir-se a uma construção que fica abaixo da superfície, sobre o qual se assentam as estruturas. Eu vou repetir: esse alicerce é o que? É uma construção que fica embaixo da superfície terrena, aonde o que acontece sobre ele? O assentamento de estruturas que se formam a casa. Muito bem. Então, ou seja, essas estruturas externas de uma construção têm a sua base, a sua fundação. Então, Jesus está falando de 2 fundamentos para a construção de uma casa. Isso é muito forte. Ele está falando de alicerces. O interessante aqui que o alicerce é uma escavação, é um buraco mesmo feito, para você entender, amém? Que se destina a assentar-se para construir. Quem sabe um pouquinho aí, se tem algum, eu vou ficar aqui, vou começar por cima, né, irmão? Você tem alguém aqui, um engenheiro, né? Um arquiteto, profetiza que vai ter um pedreiro. Pedreiro eu sei que tem, pelo menos pedreiro aqui tem, né? Tem aqui, ó, familiar ali, que é pedreiro bom, irmão. E tem pedreiro que é melhor que gente que estudou, né? Tem o dom. Mas você que não é isso nem outro, você sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? Pelo menos eu, quando morava lá, pequeno, na Ceilândia, nas casas tudo baixinha, asfaltada, tinha que subir. Aí o pessoal jogava terra lá e mexia, e quem ia construir o barraco, né? Porque ali era uma cidade de classe média baixa. Na época que eu era pequeno, a gente era muito pobre, e aí aquele que conseguia construir um barraquinho, né, ou aumentar a sua casa, tinha condição grande, mas a maioria ficava na casa original da X, aquela casinha de bruxa lá no meio, e fica um terreno assim, a casa já é espantosa, irmão. Aí fica um vago na esquerda, no fundo, na direita, na frente, e fica só tu lá no miolo cheio de mata. Não tem como crescer com medo num trem desse, né? Ainda vem aqueles primos, aqueles parentes de longe, começam a contar aquelas histórias do interior, de fantasma, de tudo. Irmão, o menino dormia na cama da mãe, até adolescente. A mãe falava: tá na hora de sair daqui, né? Tá atrapalhando demais. Então, eu via muito claro, quando eles iam construir, eles cavavam, jogavam as colunas nos cantos, né? Ia
fazendo aquela base bem forte para começar a construir nas vigas, colocando os tijolos, enfim. A construção de uma casa, ela tem por obra primária a sua base. Quem está entendendo aí? A sua base. Eu estou no contexto, eu vou desenrolar. Segura aí. Então, dessas bases é que Jesus está falando. Então, ele está dando uma importância ao fundamento, não à casa. Então, Jesus está mostrando que o mais importante que a casa é a base. Então preste atenção, Mateus 6, versículos 2 e 6, não precisa abrir, se quiser só marca aí. É interessante que falando de base para uma casa, Jesus está dando bem claro que a dica de uma casa resistente, forte, que suporta as adversidades, é uma casa, estou falando de pessoas ou de vidas, é aquela pessoa cuja base da sua vida é unicamente, exclusivamente, majoritariamente a palavra de Deus. A base da vida do cristão deve ser a palavra de Deus. E olha só, base não se vê. A princípio, você olha para a igreja, você olha para os crentes, tá com todo mundo, pelo menos devia ter cara de crente, né? Porque tem gente que tem cara de bruxa. Tem gente que tem cara até de outra palavra que a bispa fala, que eu não vou mencionar aqui para não ficar, né? Deixa minha mensagem assim mais light, né? Mas tem gente que tem cara de cão, de trem, de atribulado, né? Porque a tribo dele não é a de Levi, não é a de Zacá, de Zebulon, a tribo dele é de atribulação, a tribo dele é essa, entendeu? Mas quando a gente olha aparentemente, num culto, você vê as pessoas com cara de crente, sim ou não? Roupa de crente, sim ou não? Porque você vai para uma igreja, você tem que saber que tem um jeito de você vestir para ir para lá, né? Então você olha, a pessoa veste como crente, tem cara de crente, então as casinhas são todas iguais. Eu quero dizer uma coisa, que a casa pode parecer igual, mas a base nem sempre é. Por quê? Porque a base não se vê. Se a base está abaixo da terra, ela está longe do alcance visual. Está num buraco, você não está vendo a base. Onde eu provo isso? Mateus 6, versículos 2 e 6. Ele diz: se você faz obra, ajuda alguém, o que a mão direita faz, que a esquerda não veja. Eu estou falando de coisa o quê? Oculta. Eu estou querendo dar um glória aqui, mas vou segurar para pregar. Vamos lá, na oração. Claro que aqui a gente está numa congregação, então tem oração congregacional. Mas ele falou assim, se você quer orar, quer buscar a minha palavra e vai fazer jejum, entra no teu quarto, tranca a tua porta, ora em aonde ninguém vê, porque o Pai que te vê fazendo isso em secreto te recompensa publicamente. Então Jesus está dizendo que quem quer botar base para todo mundo ver é hipócrita. Os fariseus, os hipócritas fazem assim, vocês não. No que diz respeito à base, ninguém vê. Chega na igreja, todo mundo parece a mesma casinha, bonitinha. Mas Deus sabe quem tem base na palavra e quem não tem. Então você faz secretamente com Deus, oração, leitura, comunhão, ajuda o próximo. A base é uma espécie de raiz, se fôssemos falar de planta, mas estou falando de fundamento, de construção. Então essa base fica escondida embaixo, fora da visão dos homens, mas não da visão de Deus. Diga assim para o seu irmão do seu lado: seja prudente. Diga: seja prudente. Diga: construa a sua casa
sobre a base certa. Quem acredita que isso é de Deus, pode levantar a mãozinha para o céu e dar aquele grito de glória. Aleluia. Note que, falando de adversidade, chuva, rio e vento, essa adversidade é progressiva, ou seja, ela aumenta a sua intensidade. A adversidade começa de um jeito e termina de outro. A adversidade, ela vem em uma baixa escala e depois ela vai aumentando até um nível muito alto, muito mais alto de quando ela se iniciou. A adversidade. Como adversidade, Jesus está usando aqui de forma figurativa para a nossa vida, mas muito concreta em relação a uma construção, porque ele está usando fenômenos da natureza. Diga chuva, diga rio, diga vento. São três aqui. Três. Eu poderia pregar aqui sobre corpo, alma e espírito, mas não vou entrar nesse gancho. Eu vou ficar aqui no mistério. Olha só para mim. Preste atenção no que eu vou pregar para você agora. Preste atenção. Essa adversidade está, você lê no texto, soprando e combatendo. Na versão NVI, o texto vai dizer assim, NVI, Nova Versão Internacional, é uma linguagem mais odierna. Ela vai dizer assim: e deram contra aquela casa as adversidades, chuva, rio e vento. Já na RC vai usar a palavra combateram contra aquela casa. Olha só o mistério revelado. Eu quero dizer para você bem claro que combater significa lutar contra, significa guerrear, opor. Eu quero dar um recado para os crentes desavisados: você não precisa combater contra a obra de Deus, você não precisa lutar contra, você não precisa guerrear e nem se opor, porque as adversidades já fazem isso por si mesmo, já cumprem o papel dela. Então você que é crente, cumpra o seu papel, que é construir uma casa edificada sobre um alicerce verdadeiro, debaixo da palavra de Deus. Saiba o seu lugar. Então, a adversidade desses três fenômenos, nós vemos primeiro, a casa está construída, visível, a base está embaixo. Então vem a chuva, diga chuva. A chuva em nível iniciante, né? Um nível baixo, né? Low level, né? Bem baixinho. Ela vem molhando o topo e o exterior da casa. E ela vem, meu filho, não fica pensando que não vem não, porque vem para todo mundo. A chuva vem e ela molha o exterior da casa e, demorando o tempo, ela vai infiltrando para dentro, de pouquinho em pouquinho. E isso nos mostra aqui, segundo o Espírito de Deus, que me deu esta revelação, que ele está dizendo assim: a chuva ataca o corpo exterior da casa, ou seja, as áreas da sua vida. Ela vem combatendo a diversas áreas da sua vida: familiar, ministerial, profissional, financeira, relacionamentos, saúde. Começa nas áreas, infiltrando cômodos, mas ela não para por aí, porque ela vai caindo e se forma um rio. E agora o que estava atacando as áreas da sua vida, agora está se formando um rio que está rodeando a base. O rio se forma em volta para destruir a base, levando o que você está se sustentando
ou você escolheu por alicerce da sua vida. Então aquilo que está te sustentando, ou que você escolheu como alicerce para te sustentar, o rio agora está rodeando. O rio está cercando. Porque o nosso adversário é assim. Foi com Jó. Ele duvida da minha e da sua integridade, da sua prudência para com Deus. E ele vai com a permissão e início da permissão, como no diálogo entre Deus e Satanás, o diabo, o acusador, o opositor, o adversário, Deus iniciando o diálogo, porque quem manda é Deus, não é o diabo, pergunta de onde ele vem, e ele diz de rodear e passear pela terra. E as casas são construídas aonde? Na terra, no firmamento. Aleluia. Então Deus vai dizer: vistes o meu servo Jó, reto, temente a Deus, se desvia do mal, papapá. Homem próspero. Aí Satanás vai pensar assim: ele é tudo isso porque as áreas da casa dele e os cômodos foram edificados. Família boa, filhos bonitos, muito gado, muito dinheiro. Então, o que custa uma chuvinha para dar uma estragadinha nas áreas da vida de Jó? Deus permite, porque o diabo pensa que sabe quem você é. Ele usa boca e corpo de pessoas insanas, insensatas, para nos acusar. Mas eu dou um recado para o diabo nessa noite: o diabo não conhece um homem e uma mulher de Deus. Ele não pode penetrar o profundo do coração de um homem de Deus. Pode julgar, pode acusar, só serve para isso mesmo. Mas quando Deus coloca a prova, você pode até sofrer, mas no fim da provação, Deus te ergue e manda um recado para o diabo dizendo: mais uma vez você se enganou. Só quem tem base firmada na palavra. Aleluia. Oh glória. E a intensidade na vida de Jó foi aumentando. A adversidade foi piorando, foi tomando proporções maiores. Percas materiais, pois familiares, saúde. E o rio que se formou está cercando a base. Amigos que se diziam amigos, mas não entendiam o propósito de Deus, porque o justo sofre também, não é só o ímpio não é só o pecador não. Um sofre para Deus mostrar que ele é melhor do que o diabo, o outro sofre porque é desobediente, é rebelde, merece a disciplina. E o que é o rio se formando? Está sondando a base da casa. Quando Josué e os seus soldados rodearam Jericó, estavam sondando para destruir a base. O rio está sondando essa casa, aonde ela se firmou. Porque ao ouvir a palavra, todo mundo ouve. E depois que ela sonda, ela diz: eu já sei. Que a água sabe. A água sabe onde ela pode passar, onde não pode. Na parede aqui, a base da parede não estava boa, e ela passou.
Aí o pessoal vem, reforça, ela, opa, aqui não está dando para passar. E ela está ali. Se a base, porque Jesus diz sobre rocha e areia. Se a base é areia, eu já levo logo. Se é rocha, vamos esperar o vento. Segura aí. Terceiro nível mais forte. O negócio é para acabar, é para destruir, é para matar. Aí vem o vento. Ventania forte. Mas quando eu sonho com vento, eu já acordo de joelho. Aconteceu uma tragédia aí, que saiu nas emissoras, a família de pastores conhecidos aí. Antes de acontecer, eu tive um sonho, que eu estava com eles e vi um redemoinho muito grande que emendava com os céus. Eu chamava o casal e falava: entra para dentro de casa e fecha tudo, porque o vento é forte. E eles entravam. E quando eles entravam, o marido não fechava a janela. E o furacão vinha pela janela. E eu falei: se você não fechar a janela, ele vai entrar aqui dentro. E ele, despreocupado, como se estivesse colocando roupa para dormir, eu acordei. Passou um tempinho, aconteceu. A mídia estourou. O Espírito Santo falou: eu te mostrei coisas profundas. O vento, a adversidade vem na vida de todo mundo. E o vento, para que serve o vento nesse contexto? É para levar a casa, é para levar a vida, você, sua família, é para levar. E não é levar com a mão dada, com carinho, dá licença, não, é quebrando tudo. E tudo que foi construído em cima desse alicerce, projetos construídos, sonhos, áreas edificadas, família, saúde, dinheiro e a própria vida em si, se essa base não foi uma vida na prática da palavra, o vento leva tudo. É uma ação em conjunto dentro da vontade permissiva de Deus na vida de todo ser, de todo cristão. Então Jesus está alertando as casas: qual é o alicerce da tua vida? Porque é assim, igual a chuva, se o crente está preso ao matrimônio, o diabo vai no matrimônio, mas ele não quer o matrimônio, ele quer a casa, ele quer a sua vida. No carro, sweet flash. Você está preso ao material, ele vai tocar no material, ele não quer o material, ele quer a sua alma, mas toca lá porque você está preso lá, então ele faz chover lá. E o rio está cercando, e o vento chega. Jesus vai dizer, olha só o texto: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Oh meu Deus! Permaneceu de pé, no mesmo local, intacta. O que é isso? Porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Se você tem um mínimo de entendimento do que é rocha nessa noite,
Já era para ter levantado dessa cadeira, levantado as suas mãos, aberto esses lábios travados, para dar aquele glória ao Deus que tudo sabe. Aleluia. É o versículo 25. Rocha. Porque no Antigo Testamento Jesus veio como rocha. Não, tem gente que diz que Jesus só veio, Deus só veio na encarnação de Jesus, do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, na terra. Não. No Antigo Testamento Deus veio na terra várias vezes. Chamamos de manifestação teofânica. Veio como anjo do Senhor. Veio como a rocha que o seguia. Eu não sei como, mas diz a Bíblia que onde o povo andava no deserto, a rocha andava atrás. Dela saiu água. Esta rocha é o Cristo que está no corpo de Jesus falando. E tem gente que não sabe discernir o que é Jesus, o que é Cristo. Cristo é Machia no hebraico, que significa o ungido. Então Jesus ou Cristo, Jesus ou ungido de Deus. Deus dentro do corpo de Jesus. Então Jesus está dizendo e falando de rocha, dele mesmo, ensinando a palavra viva, abrindo os lábios, dizendo: aquele que firma a sua casa sobre a rocha. Rocha no grego, Petra. Diga Petra. Que nesse contexto se refere a uma base segura. Oh meu Deus. Um alicerce seguro. Oh meu Deus, só um aqui que manifestou a presença. Eu estou falando de um alicerce na nossa vida que é confiável, que é seguro, que não falha, que não deixa a sua casa desabar. Quem tem esse alicerce na sua vida, receba! Oh, ainda é Jesus. O alicerce da nossa vida ainda é a palavra de Deus, guardada no nosso interior. Petra. O verdadeiro sentido da leitura desse texto no original é Jesus dizendo que tinha sido bem construída. Quando o texto diz construindo a sua casa, o seu alicerce sobre a rocha, ele está falando uma casa que foi bem construída. Coisa boa é você construir a sua vida com Deus da forma certa, sem mentira, sem atalho, na verdade, que pode até demorar, mas também quando é construída, chuva, rio e vento não leva. Tem gente construindo a base da sua família e outra coisa, a base do seu ministério ou dos seus projetos. Te digo, meu querido, se a palavra de Deus não é prioridade na sua vida, não vai ter futuro para essa casa, porque a adversidade vem e ela não escolhe endereço, não tem misericórdia. Se foi fundamentado, teve tempo para se arrepender, teve tempo para se converter, teve tempo para vir para a igreja, teve tempo para se humilhar, não quis, só quis o mundo, a vida dele, do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que é melhor. Então meu filho, na hora da adversidade, não reclama, mas se foi humilhado, porque ama a palavra de Deus, se renunciou à sua própria vida para aprender a palavra de Deus, pode ter certeza, você está construindo essa casa de forma bem segura. Não vai ter ataque do diabo que pode destruir essa casa. Quem crê nisso? Quem está construindo essa casa na rocha, adora a Deus.
Porque Petra aqui não é Petros. Petros, falando de Pedro, é pedregulho, pedaço de pedra isolado. Aqui é massa firme, para alicerce. O insensato, ele é o oposto do prudente, porque ele constrói a sua casa na areia. Tudo aquilo que não é a palavra de Deus praticado na sua vida é areia. Pode confiar no dinheiro mais do que em Deus. Quem faz como Judas, vende o ministério, vende Jesus e morre suicidado com dinheiro e tudo. Mas quem escolhe Jesus permanece. O diabo olha para mim, para a tua vida e diz: como é que ele está de pé? Eu não creio que ele vai ficar de pé. Eu não gosto da cara dele, da cara dela. E quando eu dobro o joelho e falo: Deus, pega mesmo. Mas ele está lá de pé? Está pregando? Eu não vejo nada que ele tem que sustente ele, mas toda vez que eu olho para ele e para ela, a casa está de pé. Meu filho, não é porque você construiu a tua casa na areia que eu vou construir também não, meu querido. Eu aprendi a palavra de Deus, que ela deve ser praticada, obedecida, crida, confirmada, porque foi enviada pelo ministério dos anjos para nos abençoar. E Deus está dizendo: eu estou olhando para uma igreja a qual vai construir a sua casa debaixo da minha palavra, debaixo da obediência ao meu evangelho, a voz dos meus pastores, a voz dos meus profetas, a voz do livro santo. Você que é essa igreja que está passando pela adversidade, está vindo chuva, está vindo vento, está vindo os rios cercando, mas você está firmado na palavra. Pode dar glória a Deus, porque a vitória é sua, é sua, é sua, e o diabo não toma. Aleluia! Receba, receba esse alicerce. E eu fecho aqui Tiago 1, 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quem pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Se coloca de pé adorando a Deus. Receba a sua vitória hoje. Pratique a palavra. Este é o alicerce que Jesus nos deu, a sua palavra, crida, obedecida e praticada. Aleluia.